Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que estão chegando aí, nos assistindo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não se esquecendo, esteja sempre por dentro de toda a grade de programação do nosso ministério. Amém? Tenho certeza que isso vai importar, obviamente, para aqueles que têm assistido o programa Hora da Verdade. Você pode, por intermédio do nosso site, não só estar por dentro de quem é esse ministério, a sua ação pastoral, as suas missões, o seu pensamento, a sua confissão de fé, como também por intermédio do site saber, amém, tudo que essa igreja está realizando a nível, amém, de obra, a nível de prática de fé, ok? Então lá pelo horadaverdade.com você vai ter acesso a inúmeros estudos, pregações, reprises de pregações, amém, muito conteúdo para abençoar a tua vida, edificar a tua alma. Inclusive poderá também participar das transmissões que são feitas ao vivo, todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite. Isso acontecerá pelo nosso site e a Igreja Cenáculo da Fé assumiu a responsabilidade de estar transmitindo todo o conteúdo desses cultos, amém, para aqueles que nos assistem pelo nosso site, ok? Quinta-feira às 8 da noite, domingo 7 da noite, só acessar o nosso site, amém, horadaverdade.com, vai abrir a tela inicial, você vai procurar culto ao vivo, vai clicar em cima, vai se abrir uma janela de transmissão e a partir daquele momento, na quinta e no domingo, passará a ser transmitido em vídeo e em áudio, tudo que vai acontecer nesses dois cultos semanais, ok? Além disso, você também poderá ter acesso ao blog pessoal pastordanielbatista.com, é esse endereço aí, e também pelo Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, ok? Pelo Facebook, se você quiser mandar um recado para mim agora, mandar um pedido de oração, alguma dúvida, alguma pergunta que você tem, amém, a respeito daquilo que tem sido tratado aqui ao longo do tempo, que já são muitos temas que eu venho trazendo aqui à tona, na consciência daqueles que nos assistem, amém, e eu quero dizer claramente que nós estamos abertos para sermos contactados, procurados por qualquer pessoa, amém, ok? Está dito aqui o nosso convite especial, inclusive, de dizer a você que nos assistem, se quiser fazer também uma visita pessoal, física, lá na nossa sede, em São Paulo, Avenida do Guacá,
1067 Mandaki, Zona Norte, vai ser muito bem atendido, muito bem recebido, e nós vamos ficar muito felizes de poder, com certeza, te conhecer. Todas as quintas, às 8 da noite, domingo, 7 da noite, esses 2 dias semanais, as portas vão estar abertas ali na nossa sede para receber você, tá bom? A Igreja Sacra com a Fé agradece ao Senhor pela oportunidade que ela está tendo nesse momento de poder divulgar a você tudo isso. Bom, hoje estarei dando sequência ao tema Teologia, Deus em Existência. Falaremos sobre vontade divina, prometi para vocês, e o tema hoje é esse. Não sai daí não, daqui a pouco eu volto pregando essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de poder pregar essa palavra ao teu coração, tá bom? Deus abençoe a todos que nos assistem. Como dizia, tema Teologia, Deus em Evidência, base, obviamente, a Bíblia Sagrada, nossa orientação principal, inspiração. Nossos objetivos com esse tema é o conceito bíblico baseado na própria revelação de Deus, o que a Bíblia fala a nível de revelação, e em propósito específico, o ser de Deus, o caminho que nos leva à compreensão, amém, da sua existência. E o primeiro programa eu discuti a autorrevelação, hoje eu vou trazer sobre todos aqui acerca da vontade de Deus, amém? Nosso segundo programa com esse tema aqui. E hoje começo aqui dizendo a todos vocês que por intermédio do que a Bíblia revela acerca de Deus, a orientação que nós temos é que a origem de todas as informações autênticas sobre a realidade, sobre as perfeições, sobre o propósito de Deus, estão contidas universalmente na natureza, na história, na consciência, nos eventos redentivos, especiais a nível judaico e israelita, da encarnação do Cristo, que são caminhos marcantes da história que envolve a humanidade desde a criação até os dias atuais, que a Bíblia revela, que a Bíblia determina e que prova evidência, prova vida, prova eficácia de afirmação, ok? Então hoje o que eu vou tratar com vocês não é nada diferente daquilo que eu falei no primeiro programa, quando nós obtivemos instrução da palavra de Deus, de que não se pode discutir existência de Deus ou ser de Deus separadamente de seus atributos, porque a orientação que nós temos é que por intermédio daquilo que Deus revelou, daquilo que Ele criou, que Ele quer ser conhecido. A lei da compreensão divina é de que Deus não se revela ser, Deus se revela por intermédio daquilo que Ele faz, não por intermédio daquilo que Ele é, mas por intermédio daquilo que Ele pode fazer, porque Ele é Espírito, Ele é invisível, não se pode ver. Então, muitos foram em busca da investigação de uma partícula, de uma molécula do seu corpo e não encontraram, porque a orientação, até por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é de que o propósito de Deus não é que o homem conheça a sua matéria, a sua partícula, a sua molécula, o seu corpo, mas de que o homem glorifique por intermédio daquilo que ele realizou, daquilo que ele manifestou, daquilo que ele fez questão de que todos conhecessem. Então dizer que Deus não existe é muito fácil. Difícil é nós ficarmos convivendo com toda essa natureza criada, com tudo isso que Ele manifestou, sem dizermos ou darmos o braço a torcer de que há um autor para tudo isso. Antes de eu começar a pregar sobre a vontade de Deus, eu quero mencionar aqui uma frase de um físico do nome Paul Davies, autor do livro A Mente de Deus, de 1992, e esse físico, ele diz o seguinte: acredito que as leis da natureza são engenhosas e criativas, facilitando o desenvolvimento da riqueza e da diversidade da natureza. A vida é apenas um aspecto disso. A consciência é outro. Um ateu pode aceitar essas leis como um fato bruto, mas para mim, elas sugerem algo mais profundo
intencional. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo no cosmos, na natureza, sempre se revela uma intenção e uma consciência. Alguém perfeito, alguém imutável. Então ele diz, é impossível por intermédio desses atributos não reconhecermos que a criação tem a mente de Deus, do que ele pensa, do que ele pode, do que ele é. E ele não assume religião, mas é obrigado a entender e compreender de que nada do que está aí agora poderia acontecer por intermédio do nada, vir por intermédio do nada, de uma simples explosão, até porque é uma teoria, não é um fato. Agora o fato para mim é que eu estou diante de um aparato de diversidades que me comunicam, que são perfeitas, tão perfeitas e gloriosas, ao ponto de exatamente dizer, alguém criou tudo isso. Mas eu gostaria de ir mais a fundo com você hoje, que biblicamente a vontade de Deus é definida da seguinte forma: Deus age por autodeterminação, em conformidade com o seu poder, com a sua deidade. Esta perfeição assegura que ele nunca desejará coisa incompatível com a sua natureza. Então a vontade de Deus, biblicamente, se divide em dois aspectos: a parte decretiva, do que ele decreta, e a parte preceptiva. E eu vou explicar para vocês o que é isso. A vontade decretiva de Deus é a sua soberania, é o que ele decretou. Tudo quanto deve acontecer, que sempre será realizada. O que se origina na própria natureza de Deus, do seu ser livre, soberano e imutável. Livre, porque Deus não pode ser influenciado. Soberano, porque possui poder para levar a cabo os seus propósitos, independentemente de qualquer coisa. Imutável, porque a sua vontade é a seguinte: que não pode haver variação em Deus, pois qualquer variação deixaria subentendido falta de sabedoria e poder no plano executado. Ou seja, qualquer causa de alteração da sua vontade mostraria que ele não tem poder e que ele não tem sabedoria. Então não há alteração naquilo que Deus quer, e ele não se deixa ser influenciado, pode levar a cabo os seus propósitos e não tem variações. A nível de vontade, ele é livre, soberano e imutável. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, disso que eu estou falando, do que não pode ser influenciado, alterado, porque é tão poderoso que pode levar a cabo uma execução, como estendê-la, preservá-la até o fim de todas as coisas. Eu vou dar um exemplo claro a nível de natureza específica, de espécie. O homem, por exemplo, a Bíblia define o seguinte: olha, parte de uma natureza que Deus criou, semelhança biológica e física, natureza consideravelmente bíblica, porque é lá que eu conheci como tudo foi formado, a nível de estrutura, funcionamento, evolução, distribuição e inter-relações. Ou seja, o homem, ele é um complexo, ele é uma estrutura que Deus criou, e baseado na existência dele, na sua forma, baseado naquilo que ele é, Deus prova a existência. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Há muitos aspectos para dizer aqui a nível de vontade, mas Deus, por intermédio da sua vontade, definiu o seguinte: o homem vai ser isso. Imortalidade. Eu escutei outro dia a ciência falar que ela vai encontrar ainda uma forma de fazer com que os homens não morram. E eu digo para você que aí entra a vontade de Deus. O homem é como a erva, ele nasce, ele floresce, ele se desenvolve para morrer. Isso é fato. Mas a ciência acredita que ela ainda pode reverter isso, por intermédio inclusive da universidade singular, de que vai fazer uma forma de mapear as suas doenças, etc, etc, para que ele não morra tão cedo. A ciência sempre procura conspirar,
Sempre procura, por intermédio de alguma coisa que ela consegue explicar ou então inventar, para querer provar que ela pode ser Deus. Mas é onde eu entro na questão. Qual é a prova da vontade de Deus? Que o homem continua morrendo. Que não há uma imortalidade. Que o homem não pode gerar vida por si mesmo a nível de eternidade. Ele não pode, de forma nenhuma. A lei da natureza continua dizendo para mim, Deus continua vencendo. A nível de sexualidade, o que se entende? Deus fez macho, Deus fez fêmea. Por mais que a Constituição Mundial permita a homossexualidade, é mais do que evidente, e claro que pela lei da natureza, o que procria somente é macho e fêmea. Não há vida sendo gerada por intermédio de uma outra coisa, somente da maneira como Deus permitiu, Deus concebeu. Ou seja, o homem só pode ser aquilo que Deus quer que ele seja. Você pode ser gay, você pode ser homossexual, você pode ser o que você quiser, mas a vontade de Deus continua sendo provada por intermédio disso ou de qualquer outra coisa. Se ele criou o homem para ser macho, ele vai ser macho. Se criou ela para ser fêmea, vai ser fêmea. E se eles querem constituir família ou gerar filhos, vai ter que ser pela lei sexuada, ou seja, pela concepção carnal, natural, normal. A nível de interesse e escolhas sexuais, a vontade de Deus continua até prevalecendo sobre os gays. Isso não quer dizer nada para você, lindão. Está me ouvindo hoje? A vontade de Deus define o que o homem vai ser, por mais que ele tenha liberdades. Bom, isso foi o que Deus decretou. A genética não pode ser mudada. A parte biológica não pode ser alterada. O que ele criou e definiu que vai ser daquilo, daquele jeito, daquela forma, ninguém pode mudar. Vontade preceptiva. O que nós temos para falar sobre isso? O qual ordena a sua criação os deveres que lhe pertencem. A vontade constante, desobedecida pelo homem, essa ele não obedeceu. Por onde entrou o pecado no mundo, segundo as Escrituras? Aonde está conciliada a soberania de Deus e a responsabilidade humana que nós temos como ato voluntário. A soberania de Deus e a responsabilidade humana que se chocaram, e por isso que o pecado entrou no mundo. Porque Deus não quis interferir na decisão do homem, na liberdade da sua escolha, porque Ele é um Deus amoroso, compreensivo, e Ele não usurpa o direito do homem. Ele entendeu que o homem deveria ter, o seu espírito deveria ter, o seu poder de decisão. Mas enfim, como provamos a vontade de Deus? Por intermédio da experiência humana, por intermédio do ato voluntário. Eu ponho aqui a vocês um tema importantíssimo. O mal, o pecado é um problema político, é um problema social, é um problema mundial. Ok? Mas o que a Bíblia tem para me dizer acerca do pecado? Que posso lhe dizer? Por causa disso Deus existe. A vontade dele se confirma. A Bíblia trata que o pecado de Adão e Eva não foi um fato isolado da nossa história. O pecado, a condenação e a morte que caiu sobre Adão e Eva também reinou sobre toda a totalidade dos homens. É o que a Bíblia afirma. Consequências para a raça humana, para a história, fornece um catálogo abundante de destruição. Ou seja, o pecado, o mal sempre trouxeram por intermédio da história efeitos, consequências. A impotência que se origina da natureza da depravação. Porque desde Adão se definiu o seguinte conceito: o mal é insolúvel. O homem é escravo do pecado. E só há um que pode libertar o homem do pecado, transformar ele, que foi aquele que Deus fez encarnar, se fazer Jesus, pela salvação e pela redenção daqueles que têm a fé nele. Fora isso, todo homem, por intermédio de uma natureza comum, já nasce depravado, escravo e totalmente incapaz. Ele nasce para produzir o mal.
ele nasce para pecar. Só Jesus pode mudar ele, que aí entra a base do Evangelho. Mas aonde? Aonde Deus comprova a vontade nisso, pastor? O homem tem a sua liberdade. Todos têm uma liberdade, mas todas elas estão confiscadas pela vontade de Deus. Sabe por quê? Porque toda ação tem reação. Efésios 6, versículos 7 e 8 diz que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo que o homem planta, ele colhe. Se é no pecado, se é na carne, é corrupção. Se é no espírito, é vida eterna. Tudo aquilo que o homem faz, ele é julgado por Deus, seja pelo bem ou pelo mal. Ou seja, uma lei que Deus estabeleceu, de que tudo aquilo que se faz nessa vida tem consequência. É fácil dizer, Deus não existe, mas eu lhe pergunto, se Deus não existe, qual é a esperança dos homens nessa terra? Porque o mal não se resolve, o mal não se combate, o mal não termina. A maldade, a perversidade, a iniquidade se prolifera, se desenvolve, arrasta gerações, traz hereditariedades. O mal é insolúvel. Então, por intermédio de uma única afirmação, que por um homem entrou o pecado no mundo e depois dele o pecado passou para todos, porque todos morreram diante de Deus, e por isso Jesus veio. Se para você Deus não existe, então eu lhe pergunto, então o mal existe. Se para você Deus não existe, então eu digo a você, então o pecado existe. Porque por intermédio desse fato histórico, dessa realidade, Deus comprova existência. Para dizer, o mal e o pecado existem. Como também há um só Salvador para eles. Daqui a pouco o pastor Daniel, eu volto orando por você, não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. É isso aí, amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Nós vamos para o momento da oração. Não se esqueça, próximo programa eu venho falando sobre o caráter de Deus, amém, em nome de Jesus. E as reprises desse programa você vê pelo nosso site, horadaverdade.com. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, ora comigo em nome de Jesus. Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador, nós estamos aqui diante da tua presença
para reconhecermos, Senhor, a Tua vontade soberana, pois por intermédio dela recebemos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas, entendendo, Senhor, que esta liberdade que o Senhor nos deu, foi por intermédio dela que elegemos e aceitamos e reconhecemos como único Salvador de nossas vidas, pois sabemos e admitimos, Senhor, que está, Senhor, diante da Tua obra, a redenção das nossas vidas. Eu lhe imploro pelo poder do Teu sangue neste momento, pela libertação, pela restauração, pela regeneração de todos aqueles que me ouviram. Senhor, pelo Teu sangue repreenda a descrença, a incredulidade que infecta, Senhor, essa sociedade. Por intermédio, Senhor, daqueles que buscam uma liberdade que não existe, que buscam, Senhor, uma autonomia que não tem. Eu te peço, meu Santo Jesus, opera em cada coração, com libertação, com cura e com testificação. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em Teu nome, Jesus. Amém, amém, Senhor. Bem, queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade volta no próximo programa. Não se esqueça, pastordanielbatista.com ou então Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Manda teu recado, manda lá o teu olá, a tua pergunta, a tua dúvida, vou estar respondendo para você pelo Facebook. Um beijo, um abraço a todos, fiquem na paz de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, até o próximo programa.